अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रमदमदन लीला कंदरे कंदरे ते रचचिनवजुनोदन्दमास्मि अमदम् इति किल कलानष्टं लग्नकस्तदयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनतम् भक्त्या विहीनपराधलक्षे क्षिप्तश्च कमाजितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दावनवनिपते जय सोम सोममौले सनक सनातन नारदे जय गोपीश्वर व्रजविलास सुगंधि पद्मे प्रेम प्रयथ निरुपधि नमो नमस्ते। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददयिने हिरण्यकशिपु वक्षशिलतं कनकालये नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिरो सनातनवत रघुनाथ श्रीजीवगोपालवातदास रघुनाथ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। No capítulo 4, verso 11. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम् अमवाह्तमनुवाह्तन्ते मनुष्य पार्थसावस। Pode ler. Tradução: a todos eles, na medida que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente.
Todos os homens seguem meu caminho em todos os aspectos, ó filho de Prita. Significado: todo mundo está procurando por Krishna nos diferentes aspectos de suas manifestações. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é realizado parcialmente em sua refulgência do Brahma-Jyoti pessoal e como a superalma toda penetrante, que mora dentro de tudo, inclusive nas partículas dos átomos. Mas Krishna só é realizado completamente por seus devotos puros. Consequentemente, Krishna é o objeto da realização de todo mundo, e, desse modo, todos se satisfazem de acordo com seus desejos de tê-lo. Também no mundo transcendental, Krishna é recíproco com seus devotos puros na atitude transcendental, na mesma forma que o devoto o deseja. Um devoto pode querer Krishna como mestre supremo, outro como um amigo pessoal, um outro como seu filho, e ainda outro como seu amante. Krishna recompensa todos os devotos igualmente, de acordo com suas diferentes intensidades de amor por ele. No mundo material, existem as mesmas reciprocidades de sentimentos, que são igualmente intercambiadas pelo Senhor, com diferentes tipos de adoradores. Os devotos puros, tanto aqui como na morada transcendental, associam-se com ele em pessoa e podem prestar serviço pessoal ao Senhor, derivando assim bem-aventurança transcendental em seu serviço amoroso. Quanto àqueles que são impersonalistas e querem cometer suicídio espiritual, aniquilando a existência individual da entidade viva, Krishna também os ajuda absorvendo-os em sua refulgência. Tais impersonalistas não concordam em aceitar a personalidade de Deus eterna e bem-aventurada. Em consequência disso, eles não podem saborear a bem-aventurança do serviço transcendental pessoal ao Senhor, por terem extinguido sua individualidade. Alguns deles, que nem mesmo estão situados na existência impessoal, retornam a este campo material para exibir seus desejos adormecidos por atividades. Eles não são admitidos nos planetas espirituais, mas conseguem uma nova oportunidade de agir nos planetas materiais. Para aqueles que são trabalhadores frutivos, o Senhor, como Yajnesvara, recompensa os resultados desejados de seus deveres. Yageshwara. E aqueles que não são yogis buscando poderes místicos são recompensados como tais poderes. Em outras palavras, todos dependem unicamente da misericórdia dele para alcançar o êxito, e todos os tipos de processo espirituais não passam de graus de êxito diferentes no mesmo caminho. Portanto, como se afirma no Srimad Bhagavatam, se não se chega à mais elevada plataforma da consciência de Krishna, todas as tentativas permanecem imperfeitas. Se a pessoa não tem desejos, a condição dos devotos, ou deseja todos os resultados frutivos, ou está em busca de liberação, ela deve, com todos os esforços, tentar adorar a Suprema Personalidade de Deus, para a perfeição completa, que culmina em consciência de Krishna. Aqui Krishna mesmo fala que ele reciproca de acordo com a rendição de cada um. Por isso é que Krishna não é, ele é igual para todo mundo, ao mesmo tempo não é igual, porque depende da atitude individual de cada um. Naquela mesma atitude de rendição, Krishna vai dar para ele, vai dar misericórdia, no mesmo grau. Então, porque cada um se rende a Krishna em diferente nível, então Krishna reciproca diferente. Mas não é que ele é diferente, ele é igual para todo mundo. Ele é igual para todo mundo. Se alguém põe, o sol é igual para todo mundo, dá luz. Mas se alguém põe um guarda-chuva, o sol não vai vir na cabeça dele. Então não é que Krishna é parcial, é Krishna dá misericórdia para todo mundo. Aí se a pessoa põe um guarda-chuva para tampar a chuva de misericórdia, então ela não pode receber.
E a qualificação para pegar essa misericórdia é render a Krishna. De acordo com a rendição, ele reciproca, na mesma quantidade. Isso é falado aqui. Então, se alguém quer liberação impessoal, Krishna vai dar aquilo. Ele só quer aquilo. Se alguém quer poder místico, yogi, ele vai dar aquilo. Ele não vai dar prema bhakti. Então, de acordo com a intenção e rendição de cada um, ele reciproca da mesma maneira. O próprio Krishna está falando isso aqui. Então, isso depende da nossa rendição, que vai ver se Krishna vai dar misericórdia ou qual vai ser a intensidade da misericórdia, depende da nosso grau de rendição. Vai depender disso. Por isso é que cada um recebe um tipo de misericórdia. Não é todo mundo recebe a mesma, não. De acordo com o quanto que a gente rende, a gente recebe. O próprio Krishna está falando aqui. Ok? Dúvida, não? São 12. Kan kan ta kamanam siddhim yajanta iha devata kipam hi manuse loke siddhi bhavati karmaja. Tradução. Os homens deste mundo desejam sucesso nas atividades frutivas e por isso adoram os semideuses. É claro que os homens obtêm rapidamente os resultados do trabalho frutivo neste mundo. Comentário. Costuma-se fazer um falso juízo sobre os deuses ou semideuses deste mundo material e homens de pouca inteligência, embora se façam passar por grandes eruditos, aceitam tais semideuses como as várias formas do Senhor Supremo. Na verdade, os semideuses não são diferentes formas de Deus, mas diferentes partes integrantes de Deus. Deus é um só, e as partes integrantes são muitas. Os Vedas dizem que Nitya Nityanam, Deus é único. Svaha Parama Krishna. O Deus Supremo é um, Krishna, e aos semideuses são delegados poderes para administrar este mundo material. Todos os semideuses são entidades vivas, Nityanam, com diferentes graus de poder material. Eles não podem ser iguais ao Deus Supremo, Narayana, Vishnu ou Krishna. Quem quer que pense que Deus e os semideuses estão no mesmo nível é chamado ateu ou prasandi. Nem os grandes semideuses, tais como Brahma e Shiva, podem ser comparados ao Senhor Supremo. De fato, o Senhor é adorado por semideuses, tais como Brahma e Shiva. Siva Virinti Mutam. É curioso ver que muitos líderes humanos são adorados por homens tolos que erroneamente se deixam influenciar pelo conceito do antropomorfismo ou zoomorfismo. Ilha Devat denota um homem poderoso ou um semideus deste mundo material. Mas Narayana, Vishnu, Krishna, a suprema personalidade de Deus, não pertence a este mundo. Ele é superior ou transcendental
a criação material. Mesmo Sripada Sankaracharya, o líder dos impersonalistas, assegura que Narayana, ou Krishna, está além desta criação material. Entretanto, os tolos, Itagnana, adoram semideuses porque desejam resultados imediatos. Eles conseguem os resultados, mas não sabem que os resultados obtidos através deste processo são temporários e destinam-se aos menos inteligentes. A pessoa inteligente está em consciência de Krishna e não precisa adorar os semideuses irrisórios em troca de algum benefício imediato e temporário. Os semideuses deste mundo material, bem como seus adoradores, desaparecerão quando ocorrer a aniquilação deste mundo material. As dádivas dos semideuses são materiais e temporárias. Tanto os mundos materiais quanto seus habitantes, incluindo os semideuses e seus adoradores, são bolhas no oceano cósmico. Neste mundo, porém, a sociedade humana busca avidamente coisas temporárias, tais como opulência material manifesta sob a forma de terras, família e parafernália agradável. Para conseguir tais glórias temporárias, as pessoas adoram Tais coisas semideuses. temporárias. Para conseguir tais coisas temporárias, As pessoas adoram os semideuses ou os homens poderosos que vivem na sociedade humana. Se um homem consegue uma posição no governo adorando um líder político, ele acha que obteve um grande benefício. Todos eles estão, portanto, bajulando os pretensos líderes ou pistolões a fim de conseguir benefícios temporários. E eles, de fato, conseguem tudo isto. Esses tolos não estão interessados na consciência de Krishna, com a qual se consegue a solução permanente dos problemas da existência material. Todos eles estão em busca do gozo dos sentidos. E para conseguir um pouco de facilidade para o gozo dos sentidos, eles se deixam atrair pela adoração a entidades vivas dotadas de poder, conhecidas como semideuses. Este verso indica que as pessoas raramente se interessam pela consciência de Krishna. Elas estão interessadas principalmente em prazer material e por isso adoram alguma entidade viva poderosa. Alguém em dúvida aí? Pergunta? É bem explicado aqui. Hoje, a pessoa tem, a maioria prefere adorar semideus ou alguém poderoso no mundo material para extrair coisa material deles. Esse tipo de adoração é maior. Às vezes até adora a Deus, mas pede coisa para ele. Alguma coisa é melhor que nada, mas benefício que vai ganhar é temporário. Igual bolha no oceano, qualquer hora pode acabar. Aqui fica claro que Deus é só um e as pessoas menos inteligentes ou ateístas pensam que o semideus é igual a Deus. Por isso é que os profetas abraâmicos acabou com as adorações que tinham lá, eles adoravam vários deuses achando que era um, era o mesmo. Eles falaram, esquece isso. Só existe um Deus. O Gita está falando a mesma coisa.
Um semideus, geralmente, as pessoas adoram para conseguir benefício material temporário. Ou então adora líderes, igual na época do Egito, falou aqui, antropomorfismo, zoomorfismo, igual existia no Egito, eles adoravam, mas também para coisa material. E a pessoa inteligente só vai adorar um Deus. E desejando nada material, desejando o bem último dela mesmo, que é a purificação e o ressurgimento, acordar o amor por Deus que tem na alma. Ninguém? Só uma curiosidade que existem semideuses transcendentais ou só na plataforma material? Não falou aqui. Ó, todos os semideus são diferentes partes e parcelas, ou seja, a entidade viva. Semideus significa que eles estão empoderados para administrar o universo material. O universo transcendental não precisa de sol, ele já tem luz que vem do corpo de Cristo e ilumina tudo. Não precisa de lua para aquecer planta, elas crescem automaticamente pelos raios transcendentais do próprio Senhor Supremo, Bhagavan Sri Krishna. O semideus é entidade viva. Igual a gente é entidade viva, o semideus é entidade viva. Só que a eles são delegados certos poderes para administrar. Não só Krishna que é transcendental. Só Deus que é transcendental. Todos os outros semideuses, grandes sábios, Mahatmas, a gente, todo mundo é entidade viva, está no mundo material. Só Krishna e os associados, aqueles que praticaram devoção pura e obtiveram perfeição, que vai lá morar com ele. Mais ninguém. O semideus, nenhum pode entrar sem Bhakti no mundo transcendental. Esses que estão aqui são entidade viva, comum. Não comum, mas também está na categoria de Diva Tata. Eles não são nem Deus, nem transcendental, não, nada. Mas é bom saber que a gente não deve jamais desrespeitar o semideus. Não adorar não significa desrespeitar. Significa não adorar eles. Não adorar uma coisa. Desrespeitar é outra. A gente deve respeitar eles. Eles estão servindo Krishna para manter o mundo material, mas não deve adorar eles. E se alguma vez vai a algum templo, a gente deve ver que eles são serventes de Krishna e pede bhakti para eles. Eu não quero nada material. Se você puder dar bhakti, eu quero. Essa deve ser a mentalidade. Que alguém que quer progredir espiritualmente. Porque quem quer progredir materialmente, ele vai receber também coisa material, não é o objetivo da consciência de Cristo. Ninguém mais? Treze. Chaturvarnyam ayasistam guna karma vigasa tasya kartaramapimam vidyakartaramavyayam. Tradução. As 4 divisões da sociedade humana foram Peraí, criadas. quer tentar aí, Giovanni? Vê como é que tá aí.
Prabhu, é que tá caindo bastante a minha internet, mas eu posso tentar. Então vai. Conforme os seus modos qualitativos da natureza material e o Ah, dá trabalho não, dá não. Vai lá, dele. Tá cortando. Tradução: As 4 divisões da sociedade humana foram criadas por mim, de acordo com os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuído a eles. E, embora eu seja o criador deste sistema de trabalho, você deve saber que eu, sendo imutável, não trabalho. Significado: O Senhor é o criador de tudo. Tudo nasce dele. Ele sustenta tudo e tudo depois da aniquilação repousa nele. Ele é, portanto, o criador das 4 divisões da ordem social, começando com a classe de homens inteligentes, tecnicamente denominados Brahmanas, devido a estarem situados no modo da bondade. Em seguida vem a classe administrativa, tecnicamente denominado Kshatriyas, devido a estarem situados no modo da paixão. Os homens mercantis, denominados Vaishyas, estão situados nos modos misturados da paixão e da ignorância. E os Sudras, ou a classe trabalhadora, no modo ignorante da natureza material. Apesar de ter criado as 4 divisões da sociedade humana, o Senhor Krishna não pertence a nenhuma dessas divisões, pois ele não é uma das almas condicionadas, uma seção das quais formam a sociedade humana. A sociedade humana é similar a qualquer outra sociedade animal, mas para elevar os homens do status animal, as divisões mencionadas acima são criadas pelo Senhor para o desenvolvimento sistemático da consciência de Krishna. A tendência de um homem particular ao trabalho é determinada pelos modos da natureza material que ele adquiriu. Tais sintomas de vida, de acordo com os diferentes modos da natureza material, são descritos no 18º capítulo deste livro. Contudo, uma pessoa em consciência de Krishna está acima até dos Brahmanas, pois supõe-se que um Brahmana, por qualidade, conheça sobre Brahman a suprema personalidade absoluta, a suprema verdade absoluta. A maioria desses Brahmanas se aproxima da manifestação do Brahman pessoal do Senhor Krishna. Mas só um homem que transcende o conhecimento limitado de um Brahmana e atinge o conhecimento da suprema personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, torna-se uma pessoa em consciência de Krishna, ou, em outras palavras, um Vaishnava. Consciência de Krishna inclui o conhecimento de todas as diferentes expansões plenárias de Krishna, ou seja, Rama, Nishinra, Varana, etc. Entretanto, como Krishna Varaha. Varaha. Entretanto, como Krishna é transcendental a este sistema das 4 divisões da sociedade humana, uma pessoa em consciência de Krishna é também transcendental a todas as divisões da sociedade humana, quer consideremos as divisões de comunidade, as de nação ou as de espécies. Aqui o próprio Krishna declara que foi ele que criou o sistema de caça, Daiva Varnashram. Chaturvarnyam, os 4 sistemas de casta e ordem social e sacerdotal. Isso foi criado pelo próprio Krishna, mas ele mesmo fala que ele está fora disso. Ele que criou, mas ele é transcendental a esse sistema. Criou por benefício das entidades vivas no mundo material. Mas ele não está envolvido nisso. Ele mesmo fala aqui. Continua imutável. Apesar de ter criado isso, ele continua imutável. Não pertence a nenhuma dessas 4 classes. Esse verso é o verso que Krishna fala que o sistema de caça foi ele que criou. É o sistema benéfico para a sociedade. Pode deixar a sociedade em harmonia, todos os setores. É de acordo com a qualidade do indivíduo.
Alguém? Então seria de acordo com o karma de cada um? É, de acordo com o trabalho, karma e qualidade de cada um. Só que hoje em dia é quase inexistente. Ainda tem em todo lugar, mas, como disse Srila Puri Maharaj, quem que vai falar qual tipo de trabalho a pessoa é apta hoje em dia? Na época tinha os astrólogos que olhava, sempre quando a criança nascia, ele ia na casa e falava qual que era a propensão de cada um. Hoje em dia não tem mais esse sistema. Hoje em dia qualquer um pode fazer qualquer tipo de trabalho. É justo o contrário. A Kshatriya era honesto e era valente na batalha. Hoje em dia, se ele for desonesto e covarde, ele é o governante, é o contrário. Por isso que a sociedade está cada vez mais degradada por falta desse sistema de Daiva Varnashram. Vê que nos lugares que esse sistema prevalece, eles são muito mais educados e avançados espiritualmente. No Irã, por exemplo, em Orissa, na Índia. Alguns lugares ainda tem. Nesses lugares, a sociedade é muito mais educada, mais avançada e mais feliz. E muito mais piedosa. Mas nos lugares que não tem, é bastante degradado. Krishna mesmo está falando aqui, ele criou para o avanço religioso e espiritual da sociedade. Para isso ele criou esse sistema. Se alguém segue esse sistema, ele consegue religiosidade mundana. Mas se ela transcender, se for qualificada para ir para o lado espiritual, então ela transcende até isso. Mas ela não vai deixar de seguir isso. De qualquer jeito ela vai seguir. Mas no interior dela, ela não vai pensar eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ela ainda vai, externamente, ela vai seguir de qualquer jeito o Varnashram. Tem gente que entende aqui errado, quando fala que o Vaishnava não está em nenhuma, então ele fala, então eu não sou nada, não vou seguir regra para nenhum deles, já sou Vaishnava, transcendi. Então, isso é o conceito errôneo. Porque até os reais Vaishnavas totalmente perfeitos, eles seguem o Varnashrandhara. O próprio Krishna falou aqui antes, a gente leu, que seguiu para dar exemplo. Não o que falar da gente. Ninguém pode pular o Varnashrandhara. O Varnashrandhara é a base da vida espiritual. Aí no capítulo 18 vai falar quais são as atividades para cada um do Varna. Para cada Varna, para cada classe social, qual que é o trabalho indicado. E quais são as qualidades também de cada um, vai falar mais para frente. Alguém vai? O Prabhu, ali quando fala que uma pessoa consciente de Krishna, ele é até mais superior que os Brahmanas. Por quê? Por isso que Vaishnava ele transcende o sistema de Varnashram. Vaishnava é transcendental, mas o real Vaishnava, né? O perfeito, o puro Vaishnava, não a gente. O Vaishnava, real Vaishnava, ele transcende. Ele não está dentro de nenhum ashram.
Ele já está conectado direto, a alma dele está junta com Deus já. Aí não tem o que fazer de acordo com regra social e ele faz para dar exemplo, mas ele não precisa. E se ele quiser quebrar aquilo também, não tem nenhum problema naquilo. A gente não deve imitar. Shiva é Vaishnava, puro Vaishnava, o melhor Vaishnava. Ele está fora de qualquer coisa. Então ele pode passar cinza de crematório no corpo, andar com a cobra enrolada no pescoço, andar sem roupa. Ele pode tudo. Ele é Vaishnava, transcendental. Mas se a gente fizer aquilo, tomar veneno igual ele tomou, a gente morre. Mas ele não morre. Vaishnava é transcendental. Você vê Jesus Cristo, pregaram ele na cruz, não aconteceu nada. 3 dias depois ele estava andando de novo. Para lá do Maharaj, Haridas Thakur, tudo é Vaishnava. O Vaishnava ele transcende tudo. Ele está acima do Brahma. Entendeu? Entendi. Todo Vaishnava já é Brahman, mas nem todo Brahman é Vaishnava. Se o Brahman for atraído pela concepção impessoal, então ele não é Vaishnava. Vaishnava é aquele que entende a concepção Bhagavan, Krishna em pessoa, Vishnu em pessoa de Deus. Esse é Vaishnava. Vaishnava significa devoto de Vishnu, Narayana ou Krishna. Mas um Brahmana que está apegado à forma impessoal, ele não é Vaishnava. Mas todo Vaishnava é Brahmana, que compreendeu quem é Brahma, quem é Deus. Aí não é todo Brahmana que é Vaishnava. Tem Brahmana que não é Vaishnava. Alguém aí mais? Isso aqui é o tópico base que um aspirante para compreender Bhakti Yoga ou o conhecimento do Gita deve saber bem. É esse Varnashrandharma. Todo mundo que quer progredir nesse conhecimento deve saber isso bem, firme. Essa é a base. Sem isso, ninguém pode compreender verdades mais elevadas. Por isso que o Gita é importante. O Gita dá a base, conhecimento Varnashana e espiritual. Se alguém não souber o Gita, não compreender o Gita, tentar pular, ele vai ter sem base. Sem base, tudo cai depois. Então, o Gita é a base de tudo. O Gita deve estar bem entendido. Se alguém quer progredir em Bhakti. E esse é o conhecimento básico do Gita, Varnashana Dharma. A gente deve ser capaz de entender o Varnashana Dharma e entender como que ele atua no mundo também. Não só entender teórico, mas como que a gente deve agir de acordo com ele e como que o mundo age também de acordo com ele. A gente vai saber quem está certo, quem está errado, quem está contra os ensinamentos de Deus, quem está a favor. E isso ajuda muito a prática espiritual. Porque se alguém não souber nem o que está se passando nesse mundo, como vai saber o que está passando no outro mundo? Possível. Então, a gente não deve ficar cego para os acontecimentos do mundo, igual muita gente fica. Por quê? Porque eles são o Varnashana Dharma. A gente vai saber como a gente deve agir nele. É importante saber agir nesse mundo também, de acordo com as coisas desse mundo. Por isso que serve o Varnashana Dharma. É a base da vida espiritual. Se alguém não sabe isso, não sabe como agir, como o mundo está indo, a quem ele deve ter afinidade, a quem não deve ter afinidade de acordo com o Varnashana, então, sem base, não vai ter nenhum progresso espiritual. Isso aqui é a base. Você vê, muito pouca gente compreende esse tópico. Ainda assim está lendo coisas lá do Srimad Bhagavatam. Aí pouca gente compreende esse tópico, que é a base.
E pouca gente sequer tem fé nesses tópicos. Varnash que lida com o mundo material. Que falar de fé em coisa que o olho não vê. Se alguém quer progredir, vai ter que ter a base firme. A base é o que? Varnashram Dharma. Fé no sistema Krishna criou. Ele está falando aqui, Chatur Varnam, 4 Varna, 4 sistemas de caste. O primeiro é isso. Sem isso, não vai ter nada. Então, essa base deve estar firme. E entender ela, para ver como que a gente vai agir na sociedade. E junto com isso, dando mais ênfase para a prática de Bhakti. Alguém aí? Isso que a gente vê, aquele que compreende esse tópico, ele jamais vai ter afinidade por qualquer pessoa, ou governo, ou seja o que for, que não tenha os princípios de acordo com a palavra de Krishna no Gita. Ele vai saber detectar. Porque se ele não souber detectar, ele vai acabar tendo afinidade para aqueles que estão fazendo coisas e pensando contrário ao Gita, ou seja, vai fazer amizade, ter afinidade com os inimigos de Deus. Ah, se não souber olhar isso. E aí, tendo afinidade para aqueles que são contrários à palavra de Deus, como que ele vai progredir espiritualmente? Possível. Vai entrar em asatsanga, má associação. Má associação ninguém pode progredir. Com afinidade para pensamentos ateístas, pensamentos satanistas, como que alguém vai progredir? Isso vai ser associação contrária ao progresso de Bhakti ou da vida espiritual. Por isso que é necessário compreender esse tópico. Varnashrandar. No Ocidente tem pouca gente com muita dificuldade para entender. E na sociedade aqui sempre falou contra o sistema de casta. A sociedade foi implantada pelos ateístas e satanistas, principalmente depois de que a igreja ficou separada do governo. Então eles sempre foram contra isso. Hoje em dia mais ainda. Tudo deve ser igual para todo mundo. Então se tornou totalmente contrário ao sistema divino criado por Cristo. Por isso que a fé da pessoa vai ter que ser forte. Se ela for fraca, ela vai sendo levada pela opinião popular. Pelo que o povo está pensando, está aparecendo no rádio, na televisão. Ela vai sendo levada achando que aquilo é bom ou que tem alguma relação com a verdade. Então, essa pessoa tem que ter fé firme no Gita, na palavra das Escrituras só. Nem se o mundo inteiro for contra ela, não tem problema nenhum. Se ela estiver satisfazendo Cristo, ela está satisfazendo todo mundo, a alma dela vai ser feliz. Se ela satisfizer o mundo, o que vai ter? Nada. Qual vai ser o resultado daquilo? Adoração popular só. Igual eu falo no verso anterior, vai ganhar coisa material temporária. Por esse motivo, pouca gente prega o Gita. Igual eu falo nos Vedas, Nirapekshana Haile Dharmana Jaya Rakshane. Aquelas pessoas que são compromissadas com a opinião popular e têm apego material, jamais pode proteger o Dharma. Dharma na Jaya Rakshane. As pessoas jamais podem pregar o Dharma, proteger o Dharma, falar sobre religião realmente. Elas vão querer sempre satisfazer o público, sempre com compromisso.
Aí o pregador da verdade jamais vai fazer isso. Ele vai falar o que está nas escrituras e praticar aquilo na vida dele, sem compromisso com ninguém. Esse é o exemplo para lá do Maharaj, Haridas Thakur, todos os Vaishnavas fizeram isso. Se alguém quer ser realmente devoto, vai seguir eles. E se alguém quer seguir o curso do mundo material, então ele vai seguir aqueles que são contrários aos devotos. Se o devoto realmente tiver fé nisso, nem que a morte venha para ele, ainda assim vai falar isso. Para lá do Maharaj fez isso, Jesus Cristo fez isso, Haridas Thakur fez isso, Bhaktisiddhanta Saraswati, seu Swami Prabhupada fez. Todos eles fizeram isso. Mesmo que a morte vier até eles, alguns sofreram, outros tiveram perigo, ainda assim, com firmeza, eles falaram a verdade, sem compromisso com ninguém. O único compromisso é satisfazer Krishna. Falar sobre o Gita, as escrituras, significa satisfazer Krishna, não satisfazer o ouvido para ganhar a coisa mundana dos outros. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escreveu vários artigos sobre isso. Se alguém quer Bhakti, deve seguir isso. Do contrário, a Bhakti vai ficar muito longe dele. Pode ganhar coisa material, a Bhakti vai ficar bem longe. Quatorze. Namam karmani limpanti, name karma phales priha, itimam jo bhijanati karma bhinas sabhajate. Não há trabalho que me afete, tampouco eu aspiro aos frutos da ação. Aquele que entende esta verdade sobre mim também não se enreda nas reações do trabalho fruitivo. Significado: assim como há leis constitucionais no mundo material que dizem que o rei não comete erros ou que o rei não está sujeito às leis do Estado, o Senhor, embora seja o criador deste mundo material, não é afetado pelas atividades do mundo material. Ele cria e permanece alheio à criação, ao passo que as entidades vivas estão enredadas nos resultados fruitivos das atividades materiais, porque têm a propensão a assenhorear-se dos recursos materiais. O proprietário de um estabelecimento não é responsável pelas atividades certas ou erradas dos trabalhadores, senão que os próprios trabalhadores são responsáveis. As entidades vivas se ocupam em suas respectivas atividades de gozo dos sentidos, e essas atividades não são ordenadas pelo Senhor. Para melhorar o prazer dos sentidos, as entidades vivas ocupam-se em trabalhar neste mundo e, chegando à morte, aspiram à felicidade celestial. O Senhor, sendo completo em si mesmo, não sente atração pela aparente felicidade celestial. Os semideuses celestiais estão apenas lhe prestando seus serviços. O proprietário nunca deseja a felicidade rudimentar, talvez desejada pelos seus trabalhadores. Ele é alheio às ações e reações materiais. Por exemplo, as chuvas não são responsáveis pelos diferentes tipos de vegetação que aparecem na Terra, embora sem elas não haja possibilidade de a vegetação crescer. O Smith védico faz a seguinte confirmação desse fato: nas criações materiais, o Senhor é apenas a causa suprema. A causa imediata é a natureza material, pela qual a manifestação cósmica se torna visível. Os seres criados são de muitas variedades, tais como os semideuses, os seres humanos e os animais inferiores.
e todos eles estão sujeitos às reações de suas atividades passadas, boas ou más. O Senhor apenas lhes dá condições favoráveis ao desenvolvimento dessas atividades e ao andamento dos modos qualitativos da natureza, mas nunca se torna responsável pelas atividades presentes e passadas por eles executadas. No Vedanta Sutra 2.1.34, confirma-se que o Senhor nunca é parcial para com alguma entidade viva. A entidade viva é responsável por seus próprios atos. Aí, tá vendo? Aqui está explicando, ó. Vamos preocupar. A entidade viva é responsável pelos próprios atos. Então, se alguém falar que Krishna é responsável, é contrário às escrituras védicas. Se alguém falar, preocupa não que Krishna está no controle, isso está contrário às escrituras védicas. Ele está no controle, mas de qual jeito? É isso que a gente tem que saber. Não é que toda a ação acontece porque Krishna fez a ação, ou possuiu a pessoa para fazer aquilo, ou incentivou a pessoa naquilo, não. De acordo com a limitado livre-arbítrio, a natureza adquirida, a pessoa vai agir, Krishna vai deixar ela agir daquela forma. Ou seja, aqui, ó, fica claro aqui, ó. A entidade viva é responsável por seus próprios atos. Do contrário, não tinha karma. Se Krishna fosse o responsável, como que um ia para o inferno, o outro para o céu, o outro ia virar devoto? Se Krishna fosse o responsável. Todo mundo ia fazer a mesma coisa. Então aqui fica claro, ó. A entidade viva é responsável pelos próprios atos. Não é Krishna. Ô, Prabhu, Hum. então falar assim, se Deus quiser que dê certo, é errado? Não, não é errado porque depende da sanção dele. Mas quem vai fazer a ação? Se a pessoa falar se Deus quiser, vai acontecer isso, ficar quieta, vai acontecer? Não vai. Ela vai ter que fazer alguma coisa, mas ela sabe que depende também de Cristo. É sanção. Porque se a gente quer uma coisa e Cristo não quer, quem que vai prevalecer? A gente pode fazer atividade, mas vai vir o resultado, aquilo vai acontecer, vai depender de outras coisas, inclusive da sanção de Cristo. Por isso é que fala assim. E é bom falar assim. Porque não depende só da gente, mas a ação quem vai fazer é a gente. Quando fala... Hã? Aquele ditado que diz assim, o que tu plantar, tu vai colher, não é totalmente certo, então. Não, é certo. É certo. O que a gente planta aqui, a gente colhe. Se alguém fizer atividade boa aqui, ele vai colher ou no planeta celestial ou em outra vida. E quem vai dar o fruto dessa ação boa? O próprio Cristo. Então ela vai depender de Cristo também. Ela não pode desafiar, eu vou fazer bom e por mim vai vir um bom. Porque quem vai dar o fruto não é ela, é Cristo. A gente deve entender a coisa profundamente dessa maneira. Às vezes, no estado atual, você pode não compreender, depende da meditação. Esse tipo de assunto, a pessoa vai ser revelada a ela, porque às vezes, no estado grosseiro da mente, não consegue captar essas coisas. Então, às vezes, cantando japa concentrado, e esse entendimento vem. Porque não é um ensinamento grosseiro, é assim o assado, entendeu? São vários níveis que tem. As duas coisas andam juntos. Se alguém fizer o bem e falar, eu vou fazer isso e vou receber lá na frente, ela tem poder para isso? Não. E quem vai dar o fruto? Na próxima vida que vem, ela não vai nem lembrar o que fez, quem vai dar o fruto para ela? É Deus que vai dar. Ela sabe que depende de Deus. Mas se ela não fizer nada, Deus vai dar alguma coisa? Se ela não fizer nada boa, Deus vai dar fruto bom para ela ou não? O que você acha? Se ela não fizer nada bom? Ela vai ganhar fruto bom ou não? Depende de Krishna, mas eu acho que não, né?
Não, aí que tá, não depende de Krishna. Se depender de Krishna, Não, essa não vai. afirmação ia ser errada. Não vai. Se depender de Krishna, é o que esse é o entendimento dos evangélicos, ele está errado, totalmente errado. Porque se dependesse só de Krishna, então por que que Krishna dá coisa boa para um e ruim para o outro? Se depende de Krishna. Krishna acabou de falar aqui que ele é imparcial para todo mundo. Ele não é parcial para ninguém. O Depende das nossas sol dá ações. luz para todo mundo. Então Krishna dá misericórdia para todo mundo. Então é impossível falar que depende de Krishna tudo, entendeu? Nesse sentido grosseiro. Na maioria dos entendimentos eles pensam grosseiro. Nesse sentido grosseiro está totalmente errado. Krishna vai dar o que cada uma pessoa fizer, de acordo com o limitado livre-arbítrio dela, nesse mundo material. Ele vai dar de acordo, acabou de falar aqui, ó, no verso anterior, de acordo com a que a pessoa faz, ó, eu lhe dou ou lhe presenteio de acordo com aquilo. Entendeu? É de acordo com o que a gente faz, ele vai dar. Então depende de quem, primeiro? Da gente. Se alguém não praticar bhakti, Krishna vai purificar o coração dela? Não. A pessoa vai ter que praticar. Vai depender da misericórdia também ao mesmo tempo. Os dois juntos. Não vai ser só uma coisa. Ela vai ficar parada em casa ou trabalhando sem pensar, sem praticar, sem estudar, sem perguntar, e vai ficar lá esperando cair do céu? Não vai cair nada. Ele tem que ter as duas coisas. A ação Krishna fala de acordo com o que a gente faz, primeiro. É o que ele vai dar. Então a atitude inicial é nossa. Entendeu? Ou não? Não, entendi, Prabhu, entendi. O quê? Entendi que o resultado das nossas ações depende da gente, né? Deus vai dar o fruto que a gente, do nosso desejo, nossas ações, né? Ações e desejos. Mentalidade, hábitos. Então, isso ficou claro aqui. Deve ser entendido também. E sem esse entendimento, não dá para praticar Bhakti também. Todos esses entendimentos ajudam na prática de Bhakti. Com dúvida, será que Krishna é bom mesmo para todo mundo? Como que ela vai ter fé em Deus nisso? Se Deus é todo bom. Ela não vai poder nem ter fé em Deus. O que falar de praticar devoção para Ele? Então, esse entendimento dá firmeza para a prática. Dá firmeza de fé, firmeza na prática, de tudo. Sem esse entendimento, ninguém pode ter fé. Se ela pensar, será que Deus é bom mesmo? Mas olha, tem gente sofrendo muito mais. Será que Deus é bom mesmo com todo mundo? Essa falta de entendimento vai ser prejudicial. Ela não pode praticar Bhakti com esse entendimento. É um entendimento errôneo. Ela vai pensar que Deus não é tão bom assim. Talvez ela vai pensar que ela é até melhor do que Deus. Igual muita gente pensa hoje em dia. Por isso que isso aqui deve ficar claro. Esse Gita, que é a base. Eles devem refletir sobre esses pontos. Se alguém refletir, vai vir dúvida. Aí ela vai eliminar aquela dúvida e ele vai ficar firme. Essa é a única maneira de progredir. Se alguém fala que tem amor por Krishna, mas tem dúvida nas escrituras, é tudo sentimentalismo. Não tem fé, nem fé, o que falar de amor por Krishna. Por isso é que tudo isso deve ficar claro. Por isso Gurudev sempre falava, qualquer um pode perguntar a qualquer hora, porque se tiver dúvida, ninguém pode progredir. Se ficar com aquela dúvida na cabeça, ninguém pode nem ter fé em Deus, o que falar de progredir no caminho que leva a ele. Se alguém não tem fé em Deus, como que vai entrar no caminho que leva a ele? Você nem sabe se Deus é bom, se Deus é ruim, se Deus existe, se não existe. Como vai entrar no caminho que leva a ele? Esse assunto deve ficar claro. Então, aqui o Swami Prabhupada deixa tudo claro. A gente deve ter a boa
disposição e intelecto para compreender e sempre perguntar. Sempre escutar. Vamos lá. Por meio da natureza material ou energia externa, o Senhor apenas lhe dá facilidades. Qualquer um plenamente versado em todas as complexidades desta lei do karma ou atividades fruitivas não se afeta pelos resultados de suas atividades. Aí, tá vendo? Ele falou, ele dá facilidade, ou seja, ele sanciona aquilo. Porque se alguém quer fazer alguma coisa que Krishna não quer, não vai fazer. Mas Krishna sanciona de acordo com a nossa atividade, desejo, etc. Isso falou aqui, ele dá facilidade, significa ele deixa fazer. Ele não prende todo mundo e obriga todo mundo a fazer aquela coisa, não. Ele deixa. Isso significa que ele dá facilidade. E se alguém compreende o karma, o que vai acontecer? Ele vai ficar livre do karma. Se alguém compreende esse assunto aqui do karma, a ciência do karma, tudo isso está falando, ele vai ficar livre. Se ele não compreende, ele vai ficar preso. Então, Prabhupada deixa claro aqui. E isso é que Krishna falou nesse verso. Alguém que compreende isso, qual vai ser o resultado? Vai se liberar disso. E se alguém não compreende esse tópico bem detalhado, ele jamais vai poder sair disso. Vai ficar enrendado aqui no carro. E essa é a necessidade de compreender esse tópico. Em outras palavras, aquele que compreende a natureza transcendental do Senhor é uma pessoa experiente na consciência de Krishna, razão pela qual nunca se sujeita às leis do karma. Quem não conhece a natureza transcendental do Senhor e pensa que as atividades dele visam a resultados fruitivos, tal qual as atividades realizadas pelos seres vivos comuns, de certo enreda-se nas reações fruitivas. Mas quem conhece a verdade suprema é uma alma liberta, fixa em consciência de Krishna. Outra coisa importante falou, deve compreender que Krishna tem natureza transcendental. Isso é outra coisa. A natureza dele é diferente da natureza do mundo material. A natureza de Krishna é totalmente transcendental e está fora dessa atividade. Mesmo que ele age nesse mundo por benefício da entidade viva, ele na verdade é transcendental a tudo isso, ele mesmo falou. Eu criei o Varnashram Dharma, mas eu não estou enrendado nele, eu não preciso entrar nele. Eu sou criador e ao mesmo tempo não atuante. Como que ele atua? Através da energia material. Ele deseja criar o mundo, mas quem que faz isso? Prakriti. É a energia material. Ele não atua direto nisso. Então, o Krishna está desapegado de todo mundo material. Apesar de ser o criador primário, igual falou aqui, criado causa suprema, ele é totalmente desapegado do mundo material. Uma das 6 opulências de Krishna é que ele é o mais renunciante. O mais renunciado é Krishna. Ele é o dono do mundo inteiro, mas não está apegado a ninguém no mundo. Nem ao mundo, nem a ninguém ao mundo. Só está apegado ao Vaishnava. Mesmo que ele seja o criador do mundo inteiro. E mesmo que ele deseje criar, ele não age direto. Quem age é a natureza material. É totalmente transcendental. Se alguém compreende isso, ele se livra de todo o karma, bom ou ruim. Ou seja, é liberado. A natureza de Krishna transcendental. Alguém aí? Ninguém?
15. Evam jatva kritam karma purvayapi mukhubi kuru karma iva tasmatvam purvai purvataram kritam. Tradução. Todas as almas liberadas nos tempos remotos agiram com esta compreensão e assim alcançaram a liberação. Portanto, como os antigos, você deve executar seu dever com esta consciência divina. Aqui está, todos os liberados tempos antigos atuaram com esse entendimento da minha natureza transcendental. Não falou. No seu aí está como, Giovanni? Em tempos antigos, todas as almas libertas agiram com essa compreensão acerca de minha natureza transcendental. Portanto, deves executar teu dever seguindo-lhes os passos. Comentário. Significado. Há duas classes de homens. Alguns deles estão cheios de coisas materiais poluídas dentro de seus corações, e outros estão livres materialmente. A consciência de Krishna é igualmente benéfica para ambas estas pessoas. Aqueles que estão cheios de coisas sujas podem adotar a linha da consciência de Krishna para um processo de purificação gradual, seguindo os princípios regulativos do serviço devocional. Aqueles que já estão purificados das impurezas podem continuar a agir na mesma consciência de Krishna, para que outros possam segui-los em suas atividades exemplares, e de tal modo serem beneficiados. As pessoas tolas, ou os neófitos, em consciência de Krishna, frequentemente querem retirar-se das atividades sem ter conhecimento da consciência de Krishna. O Senhor não aprovou o desejo de Arjuna de retirar-se das atividades no campo de batalha. Tá vendo? Acontece muito, ó. Por isso São Prabhupada falou. Às vezes a pessoa quer fugir das atividades do mundo e vai morar num templo, por exemplo, para ficar livre da família, de trabalho, de tudo. É o que Arjuna queria. Para que eu vou lutar? Eu tenho que matar? Melhor eu ir para a floresta. São Prabhupada falou bem aqui, ó. Mesmo sem ter um entendimento, ó, quer simplesmente se retirar. Então, tal atitude vai enrendar aquela pessoa mais ainda no carro, ao invés de tirar do carro. Então, isso acontece muito. Vamos lá. Só é necessário saber como agir. Retirar-se das atividades da consciência de Krishna e sentar-se à parte dando um espetáculo de consciência de Krishna é menos importante do que realmente se ocupar no campo das atividades para Krishna. Aqui, Arjuna é aconselhado a agir em consciência de Krishna, seguindo os passos dos anteriores discípulos do Senhor, tais como o Deus Sol, Vivashvan, como se mencionou aqui antes. O Senhor Supremo conhece todas as suas atividades passadas, bem como as atividades de pessoas que agiram em consciência de Krishna no passado. Por isso, ele recomenda os atos do Deus do Sol, que aprendeu esta arte com o Senhor alguns milhões de anos atrás. Todos esses discípulos do Senhor Krishna são mencionados aqui como pessoas liberadas do passado, ocupadas no cumprimento dos deveres designados por Krishna. Tá vendo? Se alguém age de acordo com o Varnashram Dharma, igual Arjuna tinha que agir como Kshatriya e lutar e matar na batalha, para satisfazer Krishna, aquilo é real consciência de Krishna. Se alguém simplesmente vai para o templo, fica lá com várias coisas na cabeça, sem compreender a ciência das atividades, Varnashram Dharma, Hare Krishna, simplesmente fugindo do mundo, aquilo é ilusão total. Isso a gente deve saber bem isso. Às vezes a pessoa pode estar no mundo, ninguém sabe nem que ela é devoto. Às vezes pode até não ter religião,
mas ela pode estar tentando satisfazer Deus com aquela atividade. Outra pessoa pode estar no templo, pode estar vestido de devoto, mas sem o entendimento, simplesmente para fugir de alguma responsabilidade. Então aquilo não vai valer nada. A pessoa que está trabalhando no mundo está realmente consciente de Cristo. É o que o Deus do Sol fez e a Arjuna vai fazer. Aparentemente, lutar numa batalha é coisa mundana. Que serviço devocional tem nisso? Mas se é feito para satisfazer Krishna, então aquilo é Bhakti. Aquilo é real Bhakti. E qualquer atividade que a gente faz que visa dar prazer a Krishna, Bhakti significa isso. É o que a definição de Bhakti é essa. Bhakti Uttama. Anyabhilasita sunya jnana karmadyanavritano kulena krishna nustilanam bhakti uttama. Qualquer atividade que a pessoa faz, que na cabeça dela, na mentalidade dela, ela vai fazer aquilo para deixar Krishna feliz, não importa qual seja a atividade, se é favorável a Krishna, para deixar ele feliz, aquilo em si mesmo é bhakti. Não importa a atividade. Aqui Arjuna ia matar. Aquilo é Bhakti. Por quê? Porque era para deixar Krishna feliz, porque era a ordem de Krishna, servir instrumento para ele. Então aquilo é Bhakti pura. Mas se alguém simplesmente renuncia às atividades, hoje eu não vou acordar cedo, hoje eu não vou preparar nada para a deidade, hoje eu estou com preguiça, eu vou ficar na cama cantando Hare Krishna. Não vou fazer minhas atividades de acordo com o meu acho. Então, o que que isso é? Nada. Zero. Não vai dar resultado nenhum. Mas se alguém age no mundo, se alguém, no caso de Deus do Sol e Kshatra, ele mata os outros numa batalha para satisfazer Krishna, aquilo é Bhakti. Não é o que está cantando, fugindo das atividades ou do trabalho. Então, se alguém sabe disso, como que vai ser enganado? Impossível. Se alguém entende esse tópicos, ninguém vai poder enganar ele. Como fala, a aparência externa jamais pode enganar alguém que realmente é sincero no caminho espiritual. Vai estar sempre protegido por Cristo. E entender esses tópicos ajuda também. A saber o que é Bhakti, o que não é Bhakti. Como alguém pode satisfazer Krishna e como ela não pode satisfazer Krishna. Se ela está fazendo de acordo com a vontade de Krishna ou com as escrituras, ou se é contrário às escrituras. Então isso é necessário saber. E às vezes está com dificuldade em casa ou falta comida em casa, então ela pensa, vou para o templo, lá vai ter tudo mais fácil, lá eu vou comer muito e não vou precisar preocupar com nada. É o que acontece na Índia, a maioria das vezes. Eu vou para o templo. Aí lá tem comida, aí foge do trabalho, lá vai comer de graça, dormir de graça. Em casa ia ter só arroz, lá tem arroz, dal, chapati, samosa, arroz doce, ladu. Isso é que Swami Prabhupada está falando aqui. Lutar numa batalha é muito mais favorável, ou seja, real Bhakti, se a pessoa age em consciência de Cristo. Você vê que o entendimento de Bhakti no Ocidente é quase nulo. Por isso é que existe vários esses. Começa, depois de 10 anos foi embora. Começa, depois de 20 anos, largou. E falta do entendimento. Com bom entendimento ajuda bastante. Se a pessoa for honesta com ela e com os outros, sincera na busca dela, entender bem as escrituras, ela jamais vai regredir. Jamais. Até o final da vida dela vai progredir. É impossível dela regredir. Mas muitas vezes não tem esse entendimento, acontecem essas coisas.
começa empolgado, depois só vai caindo. Então a gente deve analisar isso tudo se a gente quer realmente progredir, né? E entender esses tópicos é de imperativa importância. Alguém pode pensar que não precisa tanto, que não é tão importante. Ela vai ver que depois de um tempo ela foi só caindo, porque não deu atenção para isso. O próprio Kaviraj Goswami fala logo no começo de Chaitanya Charitamrita que ninguém deve ser preguiçoso em entender todos esses tópicos. E se for preguiçoso, não vai entender nada de Bhakti. Logo no começo ele fala isso. Siddhanta Bolietite na Koroalash na Roile Krishna Lag Subdhiramanas. Ninguém deve ser preguiçoso em entender esse Tata Siddhanta. O que é a ciência de Krishna? A fé que é baseada nesse bom entendimento é real fé, firme. E sem ser baseada no real entendimento é simplesmente sentimentalismo. A fé fraca. Qualquer vento que bater vai levar. Por isso que é necessário isso aqui. Ficar firme nisso e refletir depois. Aí para entender bem profundo. Aí se entra no ouvido, sai no outro, entendeu nada. Bate fé fraca. Isso é que é necessário isso aqui. E cada comentário de Swami Prabhupada, várias coisas importantes ele fala. Cada comentário, cada um deles. É necessário estudar esse Gita sistematicamente. Se alguém pega esse Gita, escuta de alguém que está praticando pelo menos, com fé, e reflete, e faz pergunta, e realmente entende o tópico do Gita, é certo que ele vai progredir na vida espiritual. Aí se alguém não compreende o Gita, todos esses tópicos são os básicos, que quer pular, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, passatempo disso, passatempo daquilo, ela vai ver que nenhuma luxúria foi embora, os desejos continuam vindo, nenhum entendimento nem da base veio. Confuso, se alguém pergunta a base, está confuso, não pode nem responder um cristão aí na rua. A gente vê várias vezes. Ó, lê, lê, lê. Quando o cristão vem dar um argumento, ele fica calado, não tem nada para falar. Porque pelo menos os cristãos sabem bem a Bíblia. Bem profundo, porque a cultura desde criança está escutando e aí também estuda mais, escuta mais. E é a base. Lá não tem outra escritura, não tem jeito de pular nada. Então fixa ali. Então são muito melhores. Mas se alguém sabe esse Gita, qualquer pergunta ele vai saber responder. Qualquer pergunta de qualquer outra pessoa religiosa, ele vai saber defender a própria religião dele, se ele tivesse conhecimento do Gita perfeito, que é a base nossa. Então, se alguém fala, Krishna, Radha e Krishna, aí pergunta Varnashram Dharma, o que é? Qual a obrigação de cada um? Quem hoje no mundo faz Varnashram Dharma? Ah, não sei. Então, para que serviu qualquer outra coisa? Nada. Zero. Então, o Gita é extremamente importante. Os comentários são Prabhupada, ilumina as palavras de Krishna e dá vários detalhes aqui e dá vários bons entendimentos para a compreensão dessa base aqui, espiritual aqui. Alguém aí antes de cantar? Prabhu, uma pergunta que não tem a ver com o Bhagavad Gita. Eu vi que amanhã, aqui nas páginas que a gente segue, é um dia auspicioso. Eu queria entender, se o senhor puder explicar, fazendo favor,
se é mesmo, né, do calendário O Vaishnava, também não importante sei. agora é ter fé no Gita, entender o Gita. Você vê que Swami Prabhupada, várias dessas datas ele nem falava. Porque sem a base, isso não vai fazer diferença, entendeu? Vê que Swami Prabhupada na época dele não falava. Então eu acho que para vocês não é bom ficar mentalizando nesses dias, sem saber o que é o dia, como que vai ter fé no dia? Entendeu? Primeiro, acho que deve focar no Gita e tentar seguir os 4 princípios. Se conseguir seguir o Ekadas, melhor ainda. Mas se não conseguir, pelo menos os 4 princípios, seguir e escutar e tentar compreender o Gita. E se conseguir seguir o Ekadas, aí já está com a base boa. Essas datas não vai conseguir seguir. Ah, hoje é dia de Srila Bhaktivedanta Jajawa Goswami Maharaj. Quem que foi Jajawa Goswami Maharaj? Primeiro ela tem que compreender a glória de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur primeiro. Então, por isso que Swami Prabhupada não falava todas essas datas. Não tem benefício. Eu tenho outras coisas importantes agora. Ninguém mais? Se alguém tiver cevada em casa, oferecer nesse dia de amanhã é o melhor dia. Oferecer cevada, que foi o dia que Brahma criou o mundo material. O primeiro grão que ele criou foi a cevada. Da cevada vem todos os grãos: arroz, trigo, oferecer para Krishna. Cevada nesse dia é auspicioso. Começar algum projeto também é auspicioso. Nesse dia, as portas do templo de Badrinarayana abrem no Himalaia. Esse dia, a Gaudiya Vedanta Samiti, estabelecido por Keshav Maharaj, Srila Bhaktivedanta Keshav Goswami, foi inaugurada. Um dos que também inaugurou, que era cofundador, era Swami Prabhupada. Então, primeiro deve ter fé firme no Gita, tentar compreender o Gita e seguir os 4 princípios. Isso é o principal agora. Ter o bom entendimento, fortalecer a fé, orar por misericórdia em casa, tentar seguir o Varnashram Dharma e os 4 princípios, sempre associar com aqueles que estão buscando o mesmo caminho, renunciar à associação daqueles que não estão no mesmo caminho. Isso é o mais importante. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati
Shakti Devi Uravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Iradikaya Prayatmane Priyatmane. Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Bhakta-vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, 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 Jaya
Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gaurang Gandhar Vikha Giridhar Ji ki Jai, Shri Shri Radha Vinod Bihar Ji ki Jai, Shri Radha Narayana Nath Ji ki Jai, Shri Radha Govinda Dev ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Shrimad Shila Gurupad Padma Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Shrimad Shila Bhaktivinoda Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Shila Bhakti Jivanacharya Maharaj ki Jai. Jai Shila Gaur Govind Swami Maharaj ki Jai. Jai Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj ki Jai. Jai Shila Bhakti Vichar Jajawar Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Param Gurupad Padma Shri Srimad Shila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki Jai. Jai Shri Rupanu Guru Varga ki Jai. Jai Sad Goswami Prabhu ki Jai. Panchatatatmak Shri Gaura Hari ki Jai. Jai Shri Ananta Nrsimha Bhagavan ki Jai. Bhakta Pravar Prahlad Maharaj ki Jai. Shri Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Shrimad Bhagavad Gita ki Jai. Todos os nós devotos reunidos ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Valeu, boa noite aí, valeu. Boa noite, Hari obrigado. Bol.